Fala família Palmeiras, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que já está em Lima, no Peru, se preparando para o confronto desta quinta-feira pelas oitavas de finais da competição. Palmeiras que já está se preparando e também mercado da bola do Palmeiras muito agitado. Reforços podem chegar já nessa janela, Enciso, Jefter ou quem sabe até também Carlos Miguel, que esse sim está muito próximo do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com essas últimas informações. Que está em Lima desde ontem, acompanhou a chegada da delegação do Palmeiras para o jogo de amanhã pela Libertadores e traz as últimas pra gente. Tem desfalques ainda, né? O Abel para esse jogo, meu amigo, bem-vindo ao Tá1. Oi, Joana, boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso Tá1. Pois é, nem vieram para cá o Bruno Fux, o zagueiro, né, que se machucou naquela partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil, e também o Rafael Veiga. Mas tem também notícia boa para o torcedor palmeirense, o zagueiro Murilo está de volta, deve ser titular para fazer ali a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. No mais, não deve ter nenhum mistério não, o Abel deve escalar aquele mesmo time que ele vem escalando, que a gente está entendendo que é o time titular dele, o mesmo time que enfrentou o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time chegou ontem, então, por volta das 10 horas da noite. Aqui estamos 2 horas atrás do horário de Brasília. Jogadores ainda com aquelas caras amassadas, foram direto para o quarto. E hoje, daqui a pouquinho, às 4 da tarde aqui, horário de Lima, o Abel vai para o campo do Alianza Lima para fazer o treino que ele deve definir essa equipe aí que vai enfrentar o Universitário. Bom, o que se espera aqui? O que o time quer? O que o torcedor quer? Uma mudança de foco dentro e fora de campo, né? Teve a eliminação na Copa do Brasil, teve também toda aquela confusão envolvendo protestos de torcedores e vândalos que atearam bombas no centro de treinamento. O Palmeiras deu queixa na polícia, ou seja, a polícia vai investigar. Então, o que o time entende que agora é uma mudança de comportamento, uma mudança e um resultado bom aqui pode determinar essa mudança nos rumos do Palmeiras para o término dessa temporada, para a sequência dessa temporada. O Universitário do Peru é um time que vem fazendo boas sequências, boas campanhas aqui no campeonato, é bicampeão nacional e pelo que eu li aqui da imprensa é o seguinte, para eles é um grande desafio, até um jornal estampou aqui, o Palmeiras é um gigante da América do Sul, né, com 3 títulos, então para o Universitário vai ser um grande desafio e eles estão pensando até que de repente um empate não seria um mau resultado aqui para tentar alguma coisa lá em São Paulo. Ou seja, vai ser um jogo realmente muito disputado. O Palmeiras hoje deve definir essa equipe, o Abel deve definir essa equipe para esse jogo de amanhã, então, pela Libertadores. Joana de Assis. Muito obrigado, Renato Petras, direto de Lima, trazendo as informações do Palmeiras que joga amanhã pela Libertadores. A gente traz mais informações aqui no Tá1 também. Ok, vamos lá. O jogo vai ser na quinta-feira, a gente vai falar bastante dele. Eu tô falando na quinta-feira como se fosse daqui 20 dias. Vai ser amanhã, a gente vai falar muito dele amanhã também. Só vou voltar no treino de ontem, porque o Veiga não estava na atividade. Rafael Veiga ficou na parte interna, né? Não fez aquela atividade com o grupo fora. Joana já adiantou isso aí. E eu quero saber... Exatamente. Joana já tinha adiantado isso aí. Eu quero saber, Jô, se tem relação... Está sendo tratado como dúvida, é bem verdade que não apareceria, muito provavelmente, no time titular, mas está sendo tratado como dúvida. Tem relação com o que você trouxe ontem? Não. Nenhuma? Não, ele realmente está tratando uma lesão no pubis. Agora, não quer dizer que ele não possa ser negociado nessa janela também, tá? Por enquanto, aliás, depois que a gente falou sobre isso aqui no News, eu até conversei com os representantes do Veiga a respeito dessa promessa que o Palmeiras fez de negociá-lo, algo muito parecido com o que o Palmeiras fez com o Scarpa, né? Ó, você quer sair, a gente não vai te impedir, a gente te agradece pelos serviços prestados, se é seu sonho, a gente vai te ajudar. Então, a gente não vai ficar te segurando, não. Então, existe realmente essa promessa, mas segundo informações do staff do Rafael Veiga, ainda não tem nenhuma proposta. Então, por enquanto... ele segue jogador do Palmeiras, vai participar das atividades normalmente e realmente está tratando essa lesão no pubis nesse momento. Por isso que ele não vem sendo aproveitado pelo Abel, que está tratando, né, com outros desfalques também, o Fux ainda, né, o Bruno Fux ainda está tratando uma lesão. Tem a boa notícia da volta do Murilo, que já pode, né, estar à disposição para voltar nessa parte da Libertadores. Mas em relação ao Veiga, por enquanto, não tem nenhuma proposta, tá, gente? Tá, não tem relação nenhuma, então. Achei que... É difícil ter proposta também.
Você acha acho difícil? Que tem. Talvez não seja a proposta que ele estivesse esperando. Proposta, o centro que ele quer, por exemplo. Isso. Ainda não chegou nada assim. Não que falo de pouca grana, não. Mas eu falo de um mercado que de repente não interessa ele. É exatamente isso. Então, quando eu tipo falo, assim, Arábia, Catar. Vamos lá, quando eu falo difícil ter proposta, é difícil ter proposta que faça a pessoa sair do Palmeiras. Ele está no Palmeiras, ele tem contrato com o Palmeiras. Então, assim, a proposta tem que ser melhor para ele em algum aspecto, ou financeiro ou esportivo. Não necessariamente nos dois. O ideal sempre é ser nos dois, né? Mas assim, não necessariamente nos dois. Então, mas esportivo a gente está olhando para fora do Brasil. Só pode ser fora do Brasil. Até pelo número de jogos, né? Mas aqui esquece. Eu tô falando olhando para fora do... Obviamente tem a questão do número de jogos, mas estou falando olhar para fora do Brasil, porque assim, se a ambição é estar em um time competitivo, check. Não, já estamos. Se a opção é ganhar dinheiro, também. Verdade. Também é. Mas é por isso que eu também. Porque veja só. É a mesma coisa que aconteceu com o Scarpa. No mercado mediano da Europa, não vai ganhar a mesma coisa que ganha no Palmeiras. É isso. Então, é isso que eu ia falar. E teve, a Jô tá comparando com o caso do Scarpa, a mudança do Scarpa, o movimento que ele fez foi muito mais por um projeto pessoal, isso. Né? Que ele queria alguma coisa tipo intercâmbio, não tinha uma história dessa? É. E aí ele descobriu que foi rapidinho. Não foi tão legal que nem ele esperava e voltou. Bom, viveu a experiência. Mas viveu, exatamente. Ficou um ano, né? O que também é bastante interessante. Esse jogo é amanhã, tá? A gente vai falar bastante dessa partida amanhã. De qualquer maneira, pontapé inicial em Lima. A gente destacou na reportagem a questão da eliminação para o Corinthians. Isso, de alguma forma, impacta na Libertadores? 3 meses, sabia que tem 3 meses que a gente não fala de Libertadores? Pra quem já tinha. A gente falou de playoffs, é verdade. Mas pra quem não, playoffs era pra Sul-Americana. Não, então, mas envolvia times da Libertadores, né? Daí a gente já recuperava. Não envolvia mais times da Libertadores, não. Ex-Libertadores. Já não envolvia mais nenhum time da Libertadores. Eu só quis dizer que o tema esteve vivo em algum momento. Mas jogo mesmo e classificados, e que seguiram na competição, foi em maio. Foi. Tem impacto Acho que a derrota para o Corinthians, a do Campeonato Paulista teve um impacto e a eliminação da Copa do Brasil teve um impacto. Ela tem um impacto, assim como quando acontece o contrário também, tá? O Corinthians perdendo do Palmeiras. Tem um impacto contínuo. Tem impactos, e às vezes negativos e às vezes positivos, porque você faz uma reformulação a partir daquela derrota. Então, por exemplo, vejam uma vitória do Palmeiras que trouxe um impacto. Aí, impacto normalmente nas vitórias você tem impacto, só tem um impacto positivo. Mas a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians que traz um impacto positivo é a do Campeonato Paulista, que Patrick de Paula bate o pênalti e dá o título pro Palmeiras e evita a sequência, ou evita o tetracampeonato do Corinthians. E outra derrota do Palmeiras em casa pro Corinthians. Aquela vitória mantém o Vanderlei Luxemburgo no comando, porque o Vanderlei Luxemburgo cairia ali se não vencesse. E aí dá tempo para o Palmeiras procurar um outro técnico que nem era a primeira opção, mas acaba sendo o Abel. Tá? Se cai o Vanderlei Luxemburgo ali naquele dia, não existiria Abel no Palmeiras. O Valdemar, certeza. Vem aí, né? Então, os derbys causam impactos por anos e anos e anos. No caso do Palmeiras, é isso aí mesmo. Muitos derbys os decisivos causam impacto por E parece que o Abel não entendeu a importância do derby, né? Ou ele quer minimizar, sim. Acho que é mais por aí. Acho que ele sabe, né? Exatamente. Já deu pra aprender. Ele quer minimizar, ele quer colocar, e ele tem condição para fazer isso, tudo que ele já ganhou pelo Palmeiras na frente dos confrontos contra o Corinthians. E assim, se você for analisar friamente, ele está correto. O que ele faz pelo Palmeiras e o que ele conquista pelo Palmeiras, principalmente num período em que o Corinthians, como ele mesmo disse, conquista muito pouco ou quase nada, né? Só que o quase nada que conquista em cima dele, né? Então isso aqui, essa é a dor da torcida, né? Era para o Corinthians continuar no não muito pouco, nem no quase nada, no nada. Só que o Corinthians ganhou do Palmeiras. Tem um asterisco interessante, né? O Corinthians ganhou do Palmeiras. E só uma informação rapidinha importante. Lembra do processo que estava sendo movido pelo Al-Sadd? Teve. Está resolvido. Foi bem resolvido. Foi bem resolvido.
Eu achei também. Oh, nossa, o departamento jurídico do Palmeiras está de parabéns. Ué, você está sendo irônico? Não. Eu acho que foi maravilhoso sensacional, o acordo. Sensacional. É um acordo espetacular. É um acordo que... o Palmeiras tinha um problema. Qual era o jogador, Giovani. É só para explicar para a nossa audiência, isso. O Giovani foi um jogador negociado com o Al-Sadd, que tinha a obrigação de comprar 25% do jogador, comprar mais uma fatia dos direitos econômicos, em caso de bater meta, né? E aí ele tirou a obrigação do time. Então, na verdade, aconteceu que o Palmeiras manteve essa porcentagem. Era 10 milhões, o Al-Sadd deveria pagar ao Palmeiras 10 milhões se o Giovani, que... O torcedor do Palmeiras mal lembra, alcançasse as metas. O que estava fazendo o Al-Sadd? Não estava escalando mais o Giovani para ele não bater a meta, para ele não ter que gastar esses 10 milhões. Tá? Aí, o Palmeiras, olha, nós temos um problema para resolver aí. Vocês estão segurando esse jogador, não está sendo bom esportivamente para vocês, e financeiramente para a gente está sendo ruim também, porque a gente estava contando com ele batendo essas metas pra gente. Só que a gente tem uma disputa na justiça que vale mais ou menos esse valor aí. Não quer zerar? Não vamos zerar? Vamos zerar, tá. Zerou. Não, foi excelente. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque a gente tem que voltar no tempo. Tudo bem. Para entender isso aí. Tudo, né? Então vamos voltar no tempo. Rebobina, volta para 2023. O mês de agosto, setembro, Palmeiras eliminado na Libertadores pelo Boca e a 2.600 pontos do Botafogo. Teve uma data FIFA, o Abel Ferreira, aos poucos, quando vem a luz sobre o tema, aos poucos você vai pegando os detalhes de tudo para compor um cenário. Ainda tem detalhe para vir que não tem resposta, mas vamos saber, talvez com os dias mais para frente a gente descubra, né? Então vamos lá. Aí tem aquela pergunta minha para ele lá, por que não põe um Henrique e tal? O Palmeiras eliminado da Copa do Brasil, ele estava cheio ainda, grandão, certo? Mas vem a questão, eliminado, distância, data FIFA, ele pede autorização ao Palmeiras para ouvir uma conversa, conhecer as instalações do Al-Sadd e ouvir uma conversa. Ouvir o que o Al-Sadd tinha para dizer. Beleza. Ele vai lá, o Abel Ferreira, vai, ouve e tal. Visita. Volta, aí o que acontece? Ele muda o time, ele tem mérito, o Palmeiras ressurge no campeonato, o Botafogo cai, o Palmeiras é campeão brasileiro, bate na conta do Palmeiras a multa dele. O Al-Sadd depositou a multa dele. Muito bem, existe uma coisa assim, o que foi que, nesse meio tempo, ele assina um documento que dá ao Al-Sadd o direito de buscar na FIFA, no tribunal da FIFA, o pagamento da multa de 5 milhões de euros. Tá? Tem um documento assinado. Beleza. Ele volta ao Brasil, o Palmeiras ganha, aí fica aquela coisa, vão embora, não vão embora. Ele tinha contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 24. E ali, depois que acontece isso, se anuncia a renovação até dezembro de 25, o ano que estamos. Porém, vamos lá. Ele volta ao Brasil, diz aquela papo que a família não quer, e não quer mesmo, a família não queria que ele fosse, biriri, bororó, mas aí ele entra e fala assim, olha, eu realmente não vou, mas eu assinei lá um negócio, por isso que caiu aí, o Palmeiras pegou o dinheiro, devolveu pro Al-Sadd, a multa rescisória, devolveu pro Al-Sadd. Falou, olha, ele tem contrato, ele não vai sair, ele tem contrato. Beleza, ele entra, o Al-Sadd entra na justiça e o Palmeiras oferece ao Abel toda a assessoria jurídica. Eu falei sobre isso na época aqui, inclusive. E até aí está tudo certo. Oferece assessoria jurídica, o André Sica, que é um baita de um advogado, pega lá o documento, fala para o Abel assim, menininho danado, né? Mas tudo bem, você cometeu um erro, mas eles também, vamos contragolpear. Entrou também com outro processo para o Al-Sadd pagar a multa para o Abel, né? Dizendo que aquilo não era um pré-contrato. Eu fui atrás. Não existe juridicamente pré-contrato para treinador. Não há na legislação esportiva, pelo menos... Diferente do jogador. Diferente do jogador. Pelo menos dos departamentos jurídicos que eu consultei, né? Consultei um agora há pouco. Esse documento tem um nome? Memorando? Tem um... Seria uma carta de intenções. Carta de intenções, ó.
entendeu? Que ele assinou, dizendo que iria lá conhecer e que se ele aprovasse, ele poderia então permanecer, mudar de clube, desde que o clube pagasse a multa ao Palmeiras, né? E quando ele comunica ao clube que não vai, o clube paga a multa e o Palmeiras então decide entrar com essa mesma ação na justiça. Tá certo? Tá esclarecido? Muito bem. Naquela época, um pouco antes, naquele ano, qual era o argumento dele para, importante que é no Palmeiras, segurar os jogadores diante do assédio do mercado? Sim. Fiquem aqui, vamos continuar o trabalho, né? Todos somos um. Lembra daquela a liderança dele com Gustavo Gomes, Sim. Rafael Veiga, Zé Rafael. O caso mais e emblemático outros é o do Gustavo. O Gustavo, a proposta que ele recebe, ele ia comprar o Paraguai inteiro para ele. Era tanto dinheiro que... E outros jogadores. Isso foi na metade do ano de 23, tá? Tô voltando lá. Tá. Beleza. Aí, o Rodrigo Fragoso deu a notícia, o Pilhado também afirmou que ele tinha ido lá, que tinha assinado um documento. Isso explode dentro do Palmeiras. Voou chinelo para todo lado lá. A Leila não gostou do que aconteceu, certo? Mas mesmo assim, olha, você é o treinador campeão brasileiro, vamos entender o contexto. Campeão brasileiro, sendo quem é, 10 títulos, 9 títulos era na época. Vem cá, nós vamos te ajudar e tal, vamos resolver isso. Pouco depois ele renova até 25. Deu para entender a sutileza da questão? Beleza, renova até 25, Palmeiras ganha do Santos e acabou. Seca. Começa a ter um outro Abel aí, né? E faz parte. Não estou colocando desempenho em campo para justificar isso. Bom, a partir daí, o Palmeiras olha para isso, o advogado olha e fala assim, bom, mas vem cá, o Al-Sadd não está pagando o Giovani, porque o Palmeiras vendeu o Giovani para o Al-Sadd e o Al-Sadd teria que pagar, se o Giovani completasse 25 jogos, 10 milhões de reais por mais 25% do direito econômico. E o Al-Sadd não estava colocando o Giovani para jogar. Aí, agora, no Mundial de Clubes, a FIFA falou, vem cá, tem 3 processos aqui, o que está acontecendo? Vamos resolver isso? Qual foi a resolução do fato? O Al-Sadd também com medo, porque ele também poderia ser condenado se esse processo seguisse. Fala o seguinte, olha, vamos achar um jeito de a gente resolver isso? Tá bom, então vamos achar. O Palmeiras, então, sinaliza com a seguinte situação. Tira o processo, o Al-Sadd, o Palmeiras tira o processo, o Abel tira o processo, via Palmeiras, né, a assessoria jurídica, e faz o seguinte, você me deve, que o jogador vai fazer o jogo. Você não está pondo o cara para jogar, meu patrimônio também. Vamos tirar essa cláusula e o Palmeiras fica com 50% mais 5% de clube formador, em caso de uma venda futura, e este ano de 25, 26, essa temporada que começou no meio do ano, se ele fizer os 25 jogos, você me paga os 10 milhões. E vou trazer aqui mais algumas informações desse burburinho que deu nesse final de tarde desta segunda-feira sobre uma possível contratação do Enciso, meia paraguaio que joga na equipe do Brighton da Inglaterra na Premier League. Estou trazendo aqui algumas informações, como podemos ver aqui, jogador de 21 anos, 1,73 m, destro. Tem valor de mercado de cerca de 21 milhões de euros. Ele se transferiu para a equipe do Brighton na temporada de 2022. Como podemos ver aqui, segundo imagens do SofaScore, ele pode jogar ali de meia ofensivo, pode jogar também de ponta esquerda, atacante. Atacante eu acredito que não, que ele é franzino, e alguns jogos que eu vi dele da Premier League e também da seleção do Paraguai, ele nunca jogou ali de atacante. Ele joga ali no meio de campo. Pelo lado do campo é bem possível. Vou trazer o mapa de calor dele e a gente vê geralmente como é o posicionamento dele durante uma partida. Estou trazendo aqui o mapa de calor do Enciso. Como podemos ver, ele tem muita liberdade ali no meio campo. Tanto cai pela esquerda quanto cai pela direita. Como podemos ver, tanto mais pelo lado direito ele teve mais profundidade do que do lado esquerdo jogando na última temporada da Premier League. E ajuda também um pouco na recomposição defensiva, que com certeza que se ele vier para o Palmeiras, é uma coisa que a Abel vai exigir muito, é que ele ajude na recomposição defensiva da equipe.
Estou trazendo aqui nessa imagem a quantidade de jogos e por onde ele atuou nos últimos anos. Como podemos ver, na equipe do Libertad, ele jogou a temporada 2021, 2021 e 2022. Nesse período no Libertad, ele jogou 14 partidas, marcou 3 gols e deu uma assistência. Na temporada 22, no finalzinho, ele se transferiu para a equipe do Brighton. E lá ele chegou jogando, né? Em 26 jogos, marcou 4 gols e 3 assistências. Na temporada 23 e 24, jogou menos, fez somente 15 jogos pela equipe, não marcou gols e teve 2 assistências. Já na temporada 24 e 25, ele jogou os 6 primeiros meses do ano passado na equipe do Brighton e nos últimos 6 meses, que já foi nessa temporada de janeiro a junho, ele foi emprestado para o Ipswich Town. E durante toda essa temporada ele fez 29 partidas, fez 3 gols e deu 4 assistências. Enfim, vamos ver se essa negociação vai realmente acontecer, até porque o jogador tem contrato até junho de 26, ou seja, menos de um ano de contrato. Ou seja, não vale pagar um valor muito alto por um jogador que no final da temporada já pode assinar um pré-contrato. Mas é uma boa visão de mercado do Palmeiras, até porque é um jogador que é sempre convocado pela sua seleção. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!